Então, eu tava dando atenção, né, para as pessoas que estão entrando. Você está toda maquiada? Você também. Linda! A música para vocês. Tá linda. Boa noite. Olha quem tá aqui. A Margarete. Já estão aqui. Boa Margarete entrando. Deixa eu ver quem tá aqui. Josiana, Lígia. Tem um pessoal bem bacana que já entrou aqui para nos assistir. Sejam todos muito bem-vindos. E antes, né, de a gente iniciar o nosso conteúdo, a gente quer o favor de vocês. Então, aqui embaixo da nossa imagem tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho, porque ele vai ser direcionado para que mais pessoas vejam. Então, vai já marca aí, envia logo para umas 5 pessoas, para que elas possam acompanhar e assistir com a gente. E também tem esse diagnóstico, esse raio-x, como a gente chamou a ferramenta, né, Camila? No emagrecimento. Exato. Vocês estão ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Logo aqui nos comentários. Vocês estão ouvindo bem eu, a Anne? Como é que está o nosso áudio, pessoal? Vamos ver. Dayana, Fabiana. Oi, Dai. Tá bom? A Tuca, tá bom? Ótimo. Ah, a Tuca falou que tá. É. Então, acredito que a gente já pode começar, né? Vamos lá. Tá. A primeira coisa que eu queria saber é o seguinte. Eu não sei se todo mundo que tá aqui conseguiu. Camila, assim, a Anne um pouco de eco. Tá com eco aqui? Você, pra mim, Anne, tá um pouco baixo o seu som. E é. Isso que eu perguntei. Será que se eu botar o fone de ouvido vai melhorar? Vamos tentar. Tá. Vamos fazer um teste. E agora? Fala alguma coisa. Oi. Melhorou? Melhorou, né? Melhorou. O que você acha, Margarete? Me dê um feedback aí. Melhorou. Sim. Peraí, só um minuto. Tá. Menina, pessoal, enquanto isso, vocês separaram, quem não separou, separa uma folha e uma caneta, que nós faremos uma ferramenta, tá, com vocês. E aí vai ser interessante se vocês tiverem um papel e uma caneta agora, tá bom? Então, quem não pegou, corre lá para pegar. Ainda vai dar tempo. Estou ajeitando aqui. Peraí, gente. Peraí que eu vou ter que ajeitar a capa aqui, senão eu não consigo sair o som. Mas não tá saindo ainda, não. Melhorou agora? Camila? Oi? Tá me ouvindo bem? Tô. Tá, então ótimo. Então, o pessoal já pegou caneta, já pegou papel. A gente vai dar início aqui à nossa ferramenta de hoje, tá? Que é a roda do emagrecimento. Deixa eu só apoiar aqui. Pronto? Prontinho. Tá me ouvindo, né? Agora sim. Então vamos lá. Caso vocês não tenham, tá, recebido a ferramenta que a gente deixou disponibilizada para vocês, não tem problema nenhum. Depois eu vou disponibilizar aqui para vocês também. Eu já coloquei nos meus stories, mas fica com a gente. O importante nesse momento é que você esteja com seu papel e com sua caneta para você ir acompanhando, tá? É o que acontece. A gente tem uma roda
E essa roda, elas são divididas em 10 áreas. Eu vou começar falando com vocês sobre 5 áreas. Depois a Camila, ela vai entrar para falar um pouco com vocês sobre mais 5 áreas. Qual é a intenção disso? É você ter a clareza qual é o caminho que você precisa percorrer. Qual é a área que você precisa ajustar para que você tenha soluções e te ajude no teu processo, então, de emagrecimento. E nessa primeira área que a gente vai trabalhar aqui, e vocês podem escrever aí, é o equilíbrio emocional. Dentro dessa, pensando nesse equilíbrio emocional, eu queria que vocês pensassem o seguinte. Vocês vão pensar em uma nota de 1 a 10. O quanto você acredita que o seu emocional está interferindo no seu emagrecimento? O quanto você acredita, de 1 a 10, que você está comendo mais nesse momento, que você está mais ociosa em casa, que você está mais... algumas pessoas, né, estão aí mais desocupadas em casa. O quanto isso está interferindo no seu processo de emagrecimento? O quanto você sabe que está ali do lado da cadeira de trabalho, da sua sala, cozinha, e você fica o tempo todo lá pegando o biscoito, daqui a pouco pegando o doce, e você não sabe ter esse equilíbrio alimentar, esse equilíbrio emocional. Porque a gente sabe que o processo de emagrecimento, ele começa aqui, na nossa mentalidade. Então, dê uma nota. Quanto você daria para você, de 1 a 10, em relação a esse equilíbrio? Você tem cuidado disso? Você tem feito terapia? A gente pode fazer, né, Camila? Terapia nutricional para trabalhar com esse equilíbrio emocional? De 0 a 10, qual a nota que você dá? Anota aí no seu papel. Quem tiver com a ferramenta que eu disponibilizei, é só você pintar, tá? A área com a nota que você vai dar. Tudo bem? Então, Camila, quer falar alguma coisa em relação a isso? Não, é isso aí mesmo. Então, vamos dar as notas, pessoal. Tá. Então, agora, a gente vai entrar na outra área que é bem importante em relação ao emagrecimento e que a gente precisa ter e não deixar de fazer, que é a atividade física. E aí eu quero saber de vocês que estão aqui ao vivo, coloca aqui pra gente nos comentários, você está fazendo atividade física nessa quarentena? Como tá esse exercício? Eu sei que vocês podem pensar, mas Nutra, a academia tá fechada, a gente não pode ir, às vezes, para um parque, hoje precisa ficar no isolamento, mas hoje já se tem muitos aplicativos. Hoje a gente tem um acesso muito fácil para fazer atividade física em casa. Então, que tal ter essa experiência de começar a fazer seu exercício? E quando a gente fala em atividade física, é dar o primeiro passo. É fazer, às vezes, se você tem um condomínio, dá uma caminhada no seu condomínio, ou faz em casa. E a grande, né, novidade também é que depois, no final dessa live, eu e Camila, a gente vai dar uma oportunidade para vocês. A gente já divulgou aqui, mas a gente vai falar mais no final sobre o nosso grupo, o Grupo Start. Então, você que está aqui e tem essa dificuldade de fazer atividade física, a sua solução também está dentro do nosso grupo. Lá, a gente vai entregar, vai ter uma personal que vai entregar videoaulas para vocês fazerem atividade física. Então, dê a sua nota. De 1 a 10, o quanto você está fazendo a sua atividade física. E você pode pensar também na frequência dessa atividade física que você está fazendo durante a semana. Eu tenho percebido que as pessoas estão receosas de caminhar, de ir para a rua caminhar. Hoje, vários pacientes relataram isso para mim, sabe? Eu posso caminhar na rua? Como que tá? O que você acha, né? Por quê? Às vezes a gente vai, aconteceu comigo, eu fui caminhar um dia e fui xingada, porque eu fui caminhar. Então uma pessoa passou e xingou, né? Então
se a gente não se aglomerar, se você não for para um parque ou numa área que tem muita gente, tranquilo, é preconizado essa caminhada assim. E a nossa personal entrou aqui, olha lá. Eu ia falar isso agora. Acabei de assinar para ela. Ela entrou aqui, né, Su? A Su ela já está preparando os vídeos para mandar para o nosso grupo. Ela e vai ela conduzir vocês. Ela é minha personal e ainda ontem ela deu um chacoalhão em mim, porque é como você estava falando, né, da terapia nutricional, e você ter um profissional do seu lado, te apoiando, te cobrando, incentivando, faz isso, faz você não desistir de tudo, né? Então ela tem esse papel para mim, de pegar no meu pé, pegar no meu pé numa boa, né? De me incentivar, de me jogar para ação. Né? Exatamente. Ah lá, treinou, Camila? Hoje não. Bora dar exemplo, hein, Camila? Hoje não, mas amanhã eu vou treinar. Ela tá em público aqui, tô falando em público, viu, Su? Olha lá. Olha aí, então a gente vai fazer o desafio junto com as meninas, né, Camila? Né? Olha lá. Vamos fazer. E aí a outra área também, né, que entra nisso tudo é a nossa alimentação. E aí eu pergunto para vocês, como está a sua alimentação na quarentena? Coloca aqui pra gente, a sua alimentação na quarentena, ela melhorou ou ela piorou? Como é que tá essa sua alimentação? Você está conseguindo, dentro dessa alimentação, consumir fruta, legumes, verduras, ter uma variedade na alimentação? Como é que tá? De 1 a 10. Coloca aqui pra gente como está. E eu gostaria que vocês respondessem aqui. A sua alimentação, ela melhorou ou piorou? Então, coloca aqui pra gente ter uma noção. E algo que é essencial quando a gente fala nessa alimentação e eu vejo, né, que as pessoas têm dificuldade, que é o planejamento. Eita, Dani tá 10, olha que maravilha. A Dani tá no grupo. Tá no grupo? Oba! Maravilha você. E aí o que acontece? A gente precisa o quê? Se planejar. Como está seu planejamento? Não significa que por a gente estar em casa, que a gente vai simplesmente não ter rotina. O planejamento alimentar, ele deve fazer parte da nossa rotina. E aí, o que seria isso? Você está deixando já pré-pronto a sua alimentação? Ou seja, você já está deixando organizado o que você vai comer no café da manhã, nos seus lanches. É importante que a gente já faça isso. Por quê? Porque vai ser mais fácil de você ter, quando você tiver a sua comida pronta, de você fazer o que? As boas escolhas alimentares. Quantas e quantas vezes você está cansada e simplesmente abre a geladeira e come a primeira coisa, o fast food, que é mais fácil? Isso acontece pela falta de quê? De planejamento. Então, hoje, vocês precisam pensar. Você está planejando? Você sabe como se planejar? Dê aí a sua nota de 1 a 10. A minha não mudou muito, mas como a atividade física diminui a intensidade. Eu acabei emagrecendo. Com certeza perdi massa muscular. Olha que maravilha! A Dani botou, melhorou muito. Não vivo mais sem fruta e chá. Maravilha. A Tá, ela tá falando que o final de semana é o mais difícil. E realmente, viu, Tá? De muitos pacientes nossos, mas muitos pacientes. Então, nós preparamos um módulo só para o final de semana, né, Ania? O último módulo, ele é justamente do nosso grupo, é justamente sobre o final de semana. Como lidar com o final de semana. Olha que maravilha. Dani falando sobre planejamento. Já estou anotando tudo. Já estou com minha janta de hoje anotada, meninas. Maravilha. É isso mesmo. A gente precisa já ter hoje. Qual a refeição que eu vou fazer amanhã no meu café da manhã? No meu almoço? Principalmente pensando nas refeições principais.
Lógico que todas as refeições, elas são importantes, mas a gente precisa ter essas refeições todas planejadas e balanceadas, não é verdade? E até eu fiz uma live com a Suelen semana passada ou retrasada, agora eu não lembro. E aí nós falamos justamente sobre o planejamento, né? Sobre o planejamento da rotina e dentro da alimentação. Que para colocar sempre o que você vai fazer no dia seguinte, em termos de atividade física, de hobby, quanto da alimentação. Então, foi uma live só sobre isso e realmente faz toda a diferença o planejamento. Exatamente. Então, planejar, colocar no papel o que vai comer. E aí entra uma coisa, tá? Que é importante falar, e eu falo muito isso. Eu tenho vários pacientes que eles adoram fazer planejamento. Tem uma até que está no grupo, Giana. Ela adora fazer planejamento. E uma das coisas que eu sempre oriento é o seguinte, que o planejamento significa também que a gente pode replanejar. É importante deixar isso aqui claro, porque muita gente fica, eu coloquei, mas eu não consegui seguir. A gente pode ir ajustando. Exato. Né? A gente pode melhorando isso. E lógico que a gente, como a sua nutricionista, a gente vai mostrar para você o que melhorar desse planejamento. E dentro do nosso grupo, a gente também vai falar sobre essa área do planejamento. E eu vou aproveitar também que o pessoal está aqui, no final a gente vai colocar, mas eu já vou deixar aqui, gente, para que eu não possa esquecer, o link, tá? Eu vou colocar o meu link aqui do grupo Start. Vocês podem entrar em contato comigo lá no WhatsApp, porque eu estou fazendo as inscrições, eu e Camila, né? A gente está fazendo as inscrições para o grupo. Deixa eu ver se eu consigo colocar... Cadê ele? Sumiu. Camila, tu acha que tu consegue fixar? Eu não sei fazer isso. Eu vou tentar mandar de novo. Não sei. Parece que é só clicar em cima. Eu já fiz uma vez, mas não vou lembrar. Tá aqui, ó. Eu mandei de novo, eu não sei fixar não. Mas enfim, tá aqui, gente. Eu vou colocar depois também na minha bio, tá? Mas é só vocês me chamarem ou aqui no direct, ou me chama, ou chama a Camila no direct, que a gente vai explicar pra vocês bem direitinho como vai funcionar, tá? Ó, a Su Então... tá falando pra gente depois disponibilizar para o grupo, tá? A matriz, eu não sei falar esse nome, Sueli, Eisenhower, que é a matriz da prioridade, né? E que ela disponibilizou no dia da live, daí ela tá falando pra gente colocar lá no grupo. Vamos colocar assim, Su, valeu. Eu sei, é a ferramenta de coach. E ela Pra fez um tomar material decisão. bem legal. Ela fez um material bem legal sobre isso, vou colocar lá assim. Obrigada, Su. E faço tudo que minha Nutri Camila vai me passando. Agradeço muito por me ajudar a ter uma alimentação melhor. Olha aí, Camila, feedback. O que é? Daniela falou de você. A Dani, belezinha? Isso aí, Dani. E a Tá, olha, ela tá fazendo o diário alimentar, né, Thay? Que eu ensinei para ela anos atrás, que tá ajudando muito. Isso aí. Fantástico. Que bom. Ó, assunto para a próxima live. Diário alimentar. Pronto, anota aí, Camila. E vamos entrar, então, para a área do sono. Como está o seu sono nessa quarentena? Eu quero que vocês analisem de 0 a 10 o quanto você está dormindo bem e você está relaxando quando você dorme. Porque o que acontece? Nesse período, muita gente está ansiosa, preocupada, vendo as notícias ruins e acaba o quê? Dormindo mal, não relaxando, não descansando. Então, de 0 a 10, qual a nota que você dá para esse seu sono? E algo muito importante quando a gente fala de sono, ele é essencial no processo de emagrecimento, é vocês refletirem o seguinte, que a gente precisa relaxar nesse momento e deixar desligar a luz. A gente precisa fazer a higiene do sono. Existe um passo a passo para isso, que é bem interessante. Então, um dos passos é desligar a luz,
desconectar das redes sociais, desconectar da televisão, para que você possa realmente relaxar. E se você estiver tendo dificuldade, aí você pode também fazer uma meditação. Que isso vai... Tomar algum chá fitoterápico. Exatamente. Também aromaterapia, o óleo de lavanda também a gente recomenda, né? Isso, óleo de lavanda, chá de camomila e vários outros chás que a gente também vai entregar para todo mundo que está dentro do grupo. Então, dê a sua nota. É importante você avaliar para que a partir disso você consiga ajustar e ir melhorando essas áreas. Agora, a gente tem também, tá? O pessoal tá conseguindo acompanhar direitinho, não tá? Agora, Camila vai entrar aqui, começar a conversar com vocês sobre o consumo de água. A água, pessoal, o que eu tenho percebido muitas pessoas têm conversado comigo sobre a dificuldade de tomar água na quarentena, porque saiu da rotina. Então, quando a gente tem uma rotina estabelecida, ou você está no trabalho, ou você está indo para academia, a hidratação é maior. Agora, quando está em casa, as pessoas relatam uma maior dificuldade. Isso acontece também no final de semana. Então, por estar mais em casa, era para ser o contrário, né? Mas olha como a rotina, quando a gente acostuma com a rotina estabelecida, bagunça até isso. Então, a dica que eu dou é: pega uma garrafa, tá? Ó, gente, aqui. Opa, eu e ela igual, olha isso, gente. Imagina. Pega a garrafa e você sinaliza que tem que tomar a quantidade ideal para você, tá? Porque a quantidade de água ela é personalizada. 35 ml por quilo de peso, tá bom? Então, eu vou falar pro meu, né? O meu dá mais ou menos 2 litros. Então, eu tenho que tomar 4 dessa. Porque se você está em casa, no copo, você acha que você já tomou um monte de água e, na verdade, não tomou. Né? Então, se você quantificar, é muito melhor, é muito mais fácil, tá? E aí, ajuda a desinchar. Muita gente relata: eu tô inchada, o que eu faço para desinchar? Me passa um fitoterápico, me passa um chá. Gente, é tomar água. Se vocês tomam água, vocês eliminam a água que está retida. Então, o melhor remédio é água. É o básico, né? O básico que dá certo, o básico que funciona. Mas tem gente que relata ânsia com água. Então, tomar chá sem adoçar entra como substituição de água. Então, se você tem dificuldade com a ingestão de água, pode fazer um chá de camomila, erva doce, melissa e tomar durante o dia, tá? Para ajudar nessa ingestão de água, certo? Então, deem a nota de 1 a 10 para como, né, analisando como que está a ingestão de água aí nessa quarentena. Podem compartilhar aqui. Como é que vocês estão? Ó, a Di colocou aqui: aposentei a garrafa aqui em casa. Esse é meu erro. Então, vamos ajustar, né? Ó, o Vinícius, meu paciente, 9. Isso aí, Vinícius. A Di, 4 de... Mas eu vou puxar a orelha, hein? Adoçado com stevia pode. Existe, tá? Existe o stevia em folha. Você pode colocar no próprio chá também, tá? Aí a Ju tá falando que não faz ideia. Faz ideia. Então começa a quantificar, Ju. Tá? Começa a medir, você mede quantos copos e faz as contas, tá? Então lembrando, 35 ml por quilo de peso, tá? Aí faz as contas e aí calcula quanto que você precisa beber, tá bom? Bom, a próxima são as atividades extras, tá? Leitura, estudo, filme, ou seja, hobby, tá? É importante a gente ter algum hobby, ter alguma coisa para preencher,
certo? Então, por exemplo, deu 5 minutos, deu aquela fome emocional, não é fome física, não é fome fisiológica, tá? Fome fisiológica é a fome que dá depois de muito tempo que está sem comer, tá? Isso é relativo, não tem horas, para cada um é um período. Então, não é esse tipo de fome. Você acabou de comer, acabei de comer. Saí da cozinha. Me deu 5 minutos, eu tô com fome, eu vou na geladeira. Tem algum hobby, tem alguma lista de atividades que te dá prazer, né? Então, para uns é leitura, para outros é o estudo, para outros é filme, para mim é mexer com as plantas. Então, tenta ter alguma atividade que dê prazer para você, tá? Então, vamos lá. De 1 a 10, o quanto vocês estão fazendo alguma atividade extra relaxante para vocês, que acalentam a alma, que preenche. Fala aqui para mim, o que vocês gostam de fazer? Aproveite, gente. Agora a gente tem tempo. Né? Aproveite para fazer essas atividades que vocês gostam. Coloque isso na agenda de vocês. Exatamente. O que é que vocês gostam de fazer e vocês não estão fazendo e poderiam fazer agora? Porque antes a desculpa era a falta de tempo, né? Era a falta de tempo. E agora que temos tempo, não estamos nos organizando. Então, olha o consenso, né? Tá. Seriado, música. Carro, corrida. Que legal. Está correndo. Ponto cruz, a Vivian tá fazendo ponto cruz. Ótimo. Distrai muito. Muito, muito. Olha aí que bacana. A Tuca tá com 4, mas a Tuca, coitada, tá com muitos afazeres, né, Tuca, que nós comentamos hoje. Videogame, séries. Videogame, séries. Ó, o Vinícius. Legal. É que o Vinícius, na verdade, tá trabalhando, né, Vinícius? Não tá de quarentena, né? A Dani, música, alongamento, filme. A Ju, ver filme, série. Adoro. A Simone lê. Foi caminhar, Si? Foi caminhar? Hoje ela veio aqui e nós combinamos que ela vai caminhar. Bacana, pessoal. Isso aí. Então, procurar ter alguma atividade que dê prazer, tá bom? Parabéns, vocês estão de parabéns. E não foi. Tá perdoada porque você tá assistindo a live, tá? Aí o próximo... Mas depois da live vai, né? Aproveita. O próximo são as frutas e verduras, tá? Gente, fruta e verdura é essencial, não só para emagrecimento, tá bom? Aqui eu vou falar agora também, aproveitando, eu sei que a ferramenta chama raio-x do emagrecimento, mas essa questão de fruta e verdura, ela cabe também para a imunidade. Por quê? A gente tem uma ingestão de fitoquímicos, tá? Ingerindo frutas e verduras. E a gente tem também uma modulação da saúde intestinal pela fermentação das bactérias. E a gente sabe que no intestino a gente tem o sistema imune funcionando ali no intestino. Então é essencial. As frutas, verduras e legumes não é só para emagrecer, porque tem paciente que vem e fala, não, mas o meu intestino funciona, não preciso comer fruta. Mas eu não preciso emagrecer, né? Hipertrofia. Para que eu vou comer fruta e verdura? Então, é essencial para a saúde como um todo. A gente precisa de muita vitamina para tudo. Para respirar precisa de vitamina, para o coração bater precisa de vitamina. Tá? E para modulação do sistema imune também. Então, gente, vamos caprichar. E a OMS, ela preconiza mais ou menos meio quilo entre fruta, verdura e legumes. Tá? Meio quilo. Tá? Então, de 1 a 10, quanto vocês estão comendo fruta, verdura e legumes? Tá?
é meio quilo, tá? Entre fruta, verdura e legumes. Meio quilo de a porção de tudo. Tá? Agora ela viu. 10, a Tuca tá 10. Bacana. Laranja. Laranja. Thay, Vivian 10. Dona Thay, vamos voltar, hein? A Vivian 10, a Thaís 10, a Dani 10. Parabéns, pessoal. Ainda tá nos sucos. A Thay, ela tinha dificuldade de fruta, por conta de hábito mesmo, de infância, mas a gente entrou bastante no suco e deu certo. Que ótimo. Meu prato cai pra fora. O meu também, gente. O meu é uma bacia. É um pé todo dia. Caqui agora é, Thaís. Caqui. Excelente. Meio quilo por dia, Margarete. Meio quilo. É o preconizado, tá bom? Para essa saúde. De forma geral. Mas é fácil atingir. Não é difícil, não. Não é difícil, não. Dentro do grupo, gente, a gente mostra isso de forma mais visual, tá? Para vocês terem noção de quanto seria. A gente mostra os desenhos, tudo direitinho na prática. A gente vai dar uma sugestão de cardápio. Então, dentro dessa sugestão, vocês vão saber, né, o total. Fica mais fácil. Ellen está perguntando do caqui. Ele é um pouco, sim, mais calórico. Ele tem frutose. Mas, gente, é uma vez no ano que tem caqui, né? E eu não costumo contabilizar a caloria de fruta. Ah, o abacate é calórico, eu não como. O banana é calórico, eu não como. Todas são bem-vindas. Todas as frutas, para mim, no meu planejamento alimentar, pode. Gente, porque assim, a gente baseia no comportamento e hoje a gente sabe que a nutrição, ela vai muito além de calorias. O valor calórico, ele não está referindo se você vai emagrecer ou vai engordar. O importante é a qualidade dessa alimentação. Exato. Né? Agora vamos entrar então na área do cozinhar, né, Camila? Cozinhar, gente, eu amo incentivar vocês para ir para a cozinha. Por quê? Quando a gente cozinha, isso é estudo, tem estudos científicos relatando que quem tem o hábito de cozinhar em casa, por consequência, tem uma alimentação muito mais saudável, tá? Por N motivos. Um deles é porque você não vai ter alimentos processados ou ultraprocessados em casa, né? Então, você cozinhando, você vai ter menos sódio, você vai ter menos gordura, você vai ingerir menos acidulantes, conservantes. Então, a saúde melhora exponencialmente. Então, o hábito de cozinhar tem esse fator de ser mais saudável, a nossa alimentação fica mais saudável, fica mais barato, fica muito mais barato, gente. É uma preocupação grande quando vocês vêm no nutricionista, né? Ah, eu vou gastar indo no nutricionista? Não, vocês economizam, porque a gente incentiva muito, tanto eu quanto a Aniele, incentivamos muito o hábito de cozinhar. A gente adora dar receita, tá? Tanto eu tenho um aplicativo como ela e tem muita receita, a gente disponibiliza, tá? E dentro do nosso grupo, a gente vai disponibilizar bastante receita. Inclusive, um dos bônus que a gente vai oferecer para vocês tem bastante receita. Bastante. E receita que a gente coloca separado. Receita de café da manhã, receita de lanche, tudo bem organizado para você olhar lá qual é a receita que eu vou escolher e vou colocar no meu planejamento para fazer durante a semana. E algo importante também, né, Camila, falar que o cozinhar, ele tem um efeito de quê? É efeito terapêutico. Terapia, verdade. Terapia. E quando você aprende a cozinhar, você vai o quê? Variar mais a sua alimentação. Exatamente. Então fica muito melhor. É uma terapia, exatamente. Então, de 1 a 10, quanto que vocês estão dando essa nota de cozinhar? Preparar o próprio alimento. Vamos lá, colocar aqui, gente. E o cozinhar também entra dentro do planejamento.
Tem tudo a ver. Você tem que planejar o dia que você vai fazer esse cozinhar. Porque o que eu vejo muito, Camila, eu não sei se isso acontece contigo no consultório, é as pessoas têm dificuldade em cozinhar porque acham que vão passar o dia inteiro na cozinha. Ah, não, eu vou ter que ficar o dia inteiro na cozinha. Mas é falta de planejamento. Se você cozinha, tira uma vez a semana e faz a comida para a semana, você vai estar lá. É só você pegar e esquentar, refogar. Economiza tempo. Inclusive, além de dinheiro e tempo. Porque você não tem que ficar todo dia. Ai, meu Deus, o que eu faço para o almoço hoje? Ai, eu vou fazer carne moída com batata. Ai, mas batata. Aí você vai lá no varejão e compra batata. Então, se você já tem tudo planejado, já fez a programação do cardápio, já foi no supermercado, pronto. Tá tudo mais fácil, né? É só botar a mão na massa. Né? Exatamente. Aqui, e além disso também, quando a gente pensa em cozinhar, vocês precisam entender que o fato de você ir para a cozinha cozinhar vai fazer com que você também fique mais seletiva. Paladar fica aguçadíssimo. Exatamente. E aí você vai começar ajustando. E começa aos poucos fazer isso na cozinha. Gente, eu vou contar uma experiência pessoal. Eu, antes de casar, Camila, eu não cozinhava nada. Mas era zero. Mas por quê? Zero, 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 zero. Não cozinhava nada. Nem um ovo cozido, pra você ter ideia. Não, pra dizer que eu não cozinhava nem um ovo cozido já é demais. Mas eu fazia, mas bem esporádico. Por quê? Porque eu cresci com empregada, secretária, e cresci com minha mãe fazendo. Só que teve a necessidade. E vocês vão vendo que a partir do momento que você começa a cozinhar, você começa a gostar. E aí você começa a gostar. E o tempo todo você... E aí você fica o tempo todo pensando, tá, o que é que eu vou preparar para hoje? E aí os materiais, tudo que a gente vai entregar para vocês vai ajudar muito nessa questão, tá? E o último, controle de beliscos, né? Que a Anne, quando estava falando no começo lá do equilíbrio emocional, tem a ver com essa parte, né? Então, quando a gente está mais ansioso, agora na quarentena estamos mais em casa, ansiedade, né? Tá todo mundo com problemas, né, emocionais, ansioso, sem saber o que vai acontecer, etc. A cozinha tá ali, a geladeira tá ali. Então, quanto que vocês têm controlado esses beliscos, né? Que é o que vai fazer diferença no total de caloria do dia. Quanto que vocês têm controlando isso? Como que tá essa questão? De 1 a 10. E o diário alimentar que você falou é muito interessante para conseguir identificar como está esse valor, né, da alimentação, essas saídas que vocês estão fazendo. Porque não é o fato de não ter. A gente pode sim, a gente preconiza, inclusive, o emagrecimento sem fazer dietas restritivas. Porém, a gente precisa saber a frequência que está acontecendo isso. E fazer o diário alimentar, ele entra como essencial nessa questão. Margareta, a gente vai trabalhar e vai te ajudar, tá? Dentro do grupo, pode ficar bem tranquila em relação a isso. O que ajuda do diário alimentar também é colocar o sentimento, para você identificar qual sentimento gera esse descontrole, né? Esse exagero alimentar, né? É raiva, para um é raiva, para outro é solidão, né? Para outro é angústia, enfim. Tanto é que na nossa aula da segunda, tinha aquela tabela com sentimentos. Eu posso dar um spoiler? Posso dar um spoiler? Posso? Olha, na apostila de vocês, que tá a coisa mais linda do mundo, na primeira aula, já no primeiro encontro, que vai ser essa segunda-feira, dia 20, a gente tem o diário alimentar. Então, ó, vocês já vão aprender como utilizar isso. E vocês vão ver, gente, que é totalmente diferente o quanto você muda quando você escreve. Eu tenho casos, Camila, de pacientes
que quando começam a fazer o diário alimentar, eles começam a emagrecer, porque eles começam a ficar com mais consciência. Eu tenho um caso de uma paciente, inclusive, que ela não estava conseguindo emagrecer. Aí eu pedi para ela, solicitei, né, para ela fazer o diário. E quando ela começou a escrever, ela começou a ter consciência dos erros. E aí ela começou a ajustar, trouxe isso, a gente começou a melhorar e ela começou a emagrecer. Então, meu esposo, doutora Aniele, você poderia ficar um pouco mais longe do celular. Obrigada, meu marido. Tá ruim, é? Olha lá. Ai, ai. O meu, Marido, meu marido não tem Instagram. Como que fica? Né? as amigas. Nesse caso tem que ter as amigas. Tem que ter as amigas, exatamente. Os pacientes, as amigas. Ai, que legal. Mas meu esposo foi caminhar. Ele foi caminhar ou ele tá aí assistindo? Hein? Ele acabou de sair. Já tô entregando, hein? Olha lá. Então, aí agora a Anne vai falar das dicas para as estratégias, né, Anne? Na verdade é o seguinte, gente. No final dessa ferramenta, vocês vão ver, eu vou até virar aqui, tá? No aqui, ó. Vocês vão ver que a gente tem uma segunda parte, tá? E aí, vocês vão poder escrever as estratégias. O que é que você primeiro precisa pensar? Qual dessas áreas você deu uma nota menor? Qual dessas áreas você deu uma nota menor? E aí, você vai fazer o seu ajuste. Na verdade, Camila, nesse final aí, não somos nós que vamos dar a estratégia. Sabe por quê? Porque cada um... vamos dar um exemplo. Porque cada um já sabe o que precisa fazer. Então, pense o seguinte. Aqui em cima, eu vou mostrar porque está no meu... aqui no meu iPad. Vocês deram uma nota para cada área. Vocês vão escolher, ou você anotou, qual foram as... Pense em 3 áreas. Qual dessas 3 áreas você deu uma nota mais baixa? E aí você vai pensar em uma estratégia. Pense em uma estratégia para você começar a fazer agora, que você sabe que vai te ajudar nesse seu processo. E aí, vamos dar um exemplo? Vamos. Tá. Eu vou dar o exemplo da atividade física, porque é uma coisa que eu sempre gosto de comentar e orientar para que os pacientes façam. E algo que é essencial em uma das estratégias que você tem dificuldade é o seguinte: você precisa entender qual é o seu melhor horário. Por exemplo, eu, Aniele, faço à noite, tudo bem, mas eu gosto mais de fazer pela manhã. E a estratégia pode ser o quê? Eu vou já deixar a minha roupa já organizada e quando eu acordar vai ser a minha primeira coisa. Vou tomar meu café, né? Vou fazer o meu pré-treino e vou comer e já vou fazer meu exercício. Então, para mim, seria uma estratégia que seria bem bacana. E para você, Camila, qual estratégia você usaria para fazer atividade física? Além de ter minha personal, eu gosto, sim, de manhã acordar. E outra, eu faço planejamento. Então, antes de dormir, eu já arrumo a minha roupa de exercício, tá? Então, agora, né, na quarentena, não preciso fazer mochila. Mas quando estava na correria, eu já preparava a minha mochila do dia seguinte, minha mala, né? Porque eu tomava banho no clube e do clube eu vinha trabalhar. Então, à noite antes de dormir, eu já fazia a minha mala para roupa, colocava shampoo, sabonete, a toalha, a roupa para o trabalho, a maquiagem e tal. E já estava separada a minha roupa da caminhada. Porque se eu acordar de manhã e fizer tudo isso, eu não faço. Então, a minha estratégia era o planejamento no dia anterior e a organização e separar tudo. Ótimo. Camila, a gente vai ter que agora ter os últimos minutinhos. Eu tô vendo aqui que a gente só tem 10 minutos pra gente encerrar. Senão a gente perde essa live e aí a gente não consegue. Na verdade, a gente tem que sair 2 minutos antes, porque senão o Instagram, ele não deixa aqui pra vocês. Tá? Então a gente vai precisar fazer isso para que vocês possam assistir
Quem quiser pode assistir mais de uma vez. Eu não tenho certeza, gente, se com 2 pessoas a gente consegue. Não sei se tu sabe disso, Camila. Se a gente consegue salvar. Mas se tiver como salvar, eu vou salvar e vou disponibilizar para as meninas do grupo, tá bom? Nesse momento, eu acredito que vocês já estejam sabendo da nossa parceria. Então, eu e Camila, a gente se uniu e a gente está aí com um projeto, que é o nosso grupo Start, que vai ter início agora, dia 20, na segunda-feira, onde esse grupo ele tem como objetivo auxiliar você, que tem como objetivo melhorar a sua alimentação, cuidar do seu emocional, querer ou não emagrecer. Esse é um dos objetivos, né, da maioria das pessoas, mas se você busca qualidade de vida, esse grupo vai te ajudar. A gente vai falar muito sobre alimentação e o emocional para te ajudar nesse emagrecimento. O comportamento alimentar, né? A nossa base. O comportamento. Exatamente. Porque nós duas somos nutricionistas comportamentais. No primeiro módulo, a gente vai falar muito sobre alimentação, sobre quais são os carboidratos, proteínas, gorduras. A gente vai ensinar para vocês sobre tudo isso, a gente vai te dar todo esse conhecimento para já dar o start no seu início aí do emagrecimento. Já no segundo módulo, a gente vai falar sobre a ansiedade. Então, nesse módulo, a gente vai falar sobre alimentação para ansiedade, vamos falar sobre meditação, sobre respiração. Camila vai entrar muito nessa parte de ansiedade, falando de fitoterapia, porque ela é especialista, ela é nutricionista, né? Com esse conhecimento. Então, a gente vai entregar muita coisa para vocês em relação a isso. No terceiro módulo, a gente vai falar sobre... Eu não tô com ele aqui, mas deixa eu lembrar. É tanta coisa, né? Deixa eu abrir aqui. Eu não vou conseguir abrir, mas deixa eu lembrar. Eu vou falar do quarto, porque aí eu lembro do quarto. O quarto módulo, a gente vai falar sobre o final de semana. Então, a gente vai ensinar tudo para vocês. Muito obrigada, Dani. Tudo para vocês de como lidar com o final de semana. A gente vai ensinar para vocês a como ter essa relação com a comida. Então, quando a gente fala que é comportamento alimentar, é porque uma das coisas, né, que eu recebo muito, mas eu preciso saber da quantidade que eu preciso comer. Saiba que o exagero alimentar é um comportamento. Esse controle de quantidade é um comportamento. Então, primeiro a gente muda esse comportamento, porque a quantidade, o seu corpo, ele vai selecionando. Quando você sabe identificar fome e saciedade, eu acho que o terceiro é sobre fome e saciedade. Alguma coisa sobre isso? O terceiro Não? é a leitura de rótulo. Isso mesmo! Inclusive, essa leitura de rótulo foi um pedido que fizeram já. Foi. E a gente colocou. Então, o que acontece? A gente pensa, mas qual a quantidade que eu preciso comer? Cara, o seu corpo identifica isso através da fome e da saciedade. E não por isso que é essencial melhorar o comportamento, a qualidade da sua alimentação. Aí, no terceiro módulo que eu pulei, que Camila acabou de olhar, foi sobre rotulagem. A gente vai falar sobre rótulos, como fazer essa leitura. Então, lembra que Camila, quando ela estava falando sobre a roda, ela falou sobre a parte de quê? De compostos conservantes, aditivos alimentares? Existem vários nomes para isso. Para vocês terem noção, muitas vezes você está consumindo açúcar sem saber que maltodestrina é açúcar. É só um exemplo, tá? Então, vocês vão ter muito, muito conteúdo. E Camila, como é que as meninas fazem, então, para poder fazer a sua inscrição? Tem aqui, você deixou fixado, né? Você deixou Não consegui, fixado. mas vou colocar de novo. Tenta colocar. Se vocês quiserem. Agora,
que já fica. Qualquer dúvida, entra no direct também, tá bom? Que aí nós duas vamos auxiliar. Certo? Exatamente. E se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa essa pergunta para a gente. Em relação a formas de pagamento, que muita gente tem dúvida, a gente não pode falar isso aqui, porque o nosso Conselho Regional de Nutrição não permite que a gente fale isso, tá? Mas entre em contato, tá super barato o valor. A gente fez realmente algo pensando para facilitar nesse momento que estamos vivendo. Então, entre em contato, que a gente passa todas as dúvidas, vê se realmente esse grupo é para você, porque essa é uma dúvida bem comum que as pessoas apresentam. É importante dizer que todos os encontros, eles acontecem em uma plataforma, é uma plataforma 100% segura, muito simples de entrar, é somente você vai baixar um aplicativo e vai entrar. Então, assim, não tem muita preocupação em relação a isso. E a gente tem vários bônus. Para finalizar, eu gostaria de falar também. A gente vai entregar bônus com receitas de imunidade, da atividade física, que a Camila conseguiu para a gente, com a Suelen, que estava aqui com a gente. Não sei se ela está ainda. A gente vai ter o bônus de receitas. Receitas super simples, super fácil, que você consegue com alimentos que você encontra no supermercado, tá? Não tem nada difícil, não tem nada de, sei lá, do Himalaia, não, tá? Oi, Milana, minha linda, saudade de você. Que bom. Gente do céu, minha fono entrando ao vivo. Olha a responsabilidade agora. Então, o que acontece? Esse grupo, ele tem vários bônus pensando realmente na necessidade. Só que alguma coisa importante falar, para a gente finalizar, é o seguinte, que tudo isso pode ser ajustado de acordo com o grupo, tá? Se no grupo a gente começa a ver que as meninas têm mais TPM, a gente vai trazer conteúdo para isso. Então, a gente vai ter plantão de dúvidas. Então, aulas iguais a essas, que eu e Camila estamos, fazendo dúvida para vocês no grupo do Telegram. É um grupo exclusivo para vocês, tá? Mais alguma coisa, Camila? Não, precisa terminar. Eu tô vendo. Gravar. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela presença de todo mundo, pessoal, tá? E vamos seguir firme no propósito, tá bom? Se cuidem, fiquem em casa. Muito, muito obrigada por estar aqui ao vivo com a gente. E vai ficar aqui 24 horas. Compartilha e chama a gente, que a gente vai ficar muito feliz em ajudar você nessa missão, tá? Tem o número de WhatsApp para ter informações? Tem sim, tá, Simone? Só clicar em qualquer um dos nossos Instagrams. Na minha bio, você tem meu número, você tem o link direto pro meu celular, tá bom? Pergunta pra Mari o que é bio que ela te fala. Bio, gente, é o link que fica aqui em cima. Beijo! Tchau! Obrigada, Camila! Tchau! Vamos lá, finalizar. Obrigada, meninas. Vou encerrar aqui.